A gente também tem uma participação super especial online aqui do subprocurador-geral do Ministério Público, Nicolau Dino. Ele está com a gente? Olá, doutor, bem-vindo. Bom dia a todas e todos. Se eu puder começar com o senhor, eu queria te ouvir um pouquinho, né? O Ministério Público tem feito um papel e um trabalho super importante, né? Olhando para isso, olhando para oportunidades de fiscalização, de aprimoramentos na ANS também, né? Então, se você puder comentar um pouquinho sobre esse trabalho que vem fazendo, acho que nos ajuda bastante a entender aqui esse cenário de onde a gente está inserido. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Inicialmente, gostaria de lamentar a impossibilidade de ter comparecido presencialmente, em virtude de compromissos aqui em Brasília mesmo, e dizer da minha alegria, da minha satisfação em participar desse evento tão importante, que enfoca temas da maior relevância para a sociedade como um todo. Eu gostaria de alinhar a minha intervenção destacando, pelo menos, três aspectos que me parecem ter bastante significado, mas não queria fazer isso sem antes cumprimentar os demais componentes dessa mesa, da qual eu participo virtualmente, e também agradecer à organização do evento pela generosidade de ter colocado no painel uma foto minha de 30 anos atrás, o que me coloca numa permanente condição de juventude. Mas vejam, o tema que é proposto, desafios aos pacientes, dos pacientes com câncer, e que são detentores de planos de saúde. Veja, evidentemente, o maior desafio é ter acesso ao tratamento e aos tratamentos necessários, aos medicamentos, e, em segundo plano, ter a garantia de continuidade desses tratamentos. E para fazer essa referência, eu gostaria de destacar, num primeiro plano, alinhar alguns direitos que a legislação me parece assegurar de uma forma bastante tranquila às pessoas que são usuárias de planos de saúde e que são surpreendidos com diagnóstico de câncer. Veja, a conjugação de várias leis, inclusive a lei recente, a lei 14.758, de dezembro de 2023, aponta para alguns direitos que precisam aqui ser devidamente alinhados e lembrados que o primeiro deles é o direito a ter acesso a um contrato de plano de saúde, mesmo que já tenha previamente um diagnóstico com câncer. Isso parece estar bem acentuado na Lei 14.758 e também na Lei 9.656. O segundo momento é ter o acesso à garantia de permanência no plano de saúde enquanto o tratamento perdura. Em outras palavras, a vedação do cancelamento. E esse é um ponto muito sensível. Esse ponto muito sensível, que inclusive foi objeto de uma recente recomendação envolvendo um outro tema, envolvendo o TEA, mas uma recomendação que nós dirigimos à Agência Nacional de Saúde Suplementar, em relação a um tema do qual o deputado Duarte Júnior tem pleno conhecimento, que é o tema atinente à rescisão unilateral de contratos de planos de saúde na vigência do período em que pessoas são submetidas a tratamento. Isso é um ponto gravíssimo que envolve também, evidentemente, as pessoas que estão sendo submetidas a tratamento com câncer, porque frustra a possibilidade de o paciente, o contratado, o consumidor aí no plano de saúde, ter a garantia de continuidade do seu tratamento. Muito grave, sem dúvida nenhuma, a situação, e isso desafia um olhar mais atento, a meu ver, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Voltarei a isso daqui a pouquinho, quando falar das garantias. Mas, continuando nos tratamentos, nos direitos, também destaco o direito a diagnóstico e exames necessários para que a, a cobertura do tratamento possa ter sequência. E também o acesso a medicamentos, inclusive medicamentos de custo elevado. Me parece que também podemos acrescentar esse rol de direitos o direito à possibilidade de ter a redução de períodos de carência nas situações emergenciais, nas situações de urgência ou na situação
de emergência, tal como prescrito na lei, no artigo 35, letra C, que diz claramente: é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, e também a situação de urgência, assim entendida ela como aquelas resultantes de acidentes pessoais ou de complicações de processo gestacional. E isso está muito bem sinalizado também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, precisamente na súmula 597, que diz que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização de serviços de assistência médica em situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Esses direitos, certamente, não seriam efetivos se, paralelamente a eles, a legislação não assegurasse garantias, ou seja, instrumentos viabilizadores de realização desses direitos que estão alinhados de uma forma muito, muito rápida aqui, agora, nessa intervenção. E eu acho que, quando se fala em garantias, nós precisamos abrir aí fazer uma bifurcação, destacando, voltando ao ponto agora da agência reguladora, destacando o papel fundamental da agência reguladora, nomeadamente a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em relação à garantia de acesso e tratamento e continuidade de tratamento por usuários de plano de saúde. O usuário não pode ser surpreendido com interrupções, com rescisões bruscas, repentinas, e a agência reguladora tem competência e deve cumprir em sua inteira, integral efetividade essa competência no sentido de coibir abusos que eventualmente sejam praticados por planos de saúde, rescindindo unilateralmente contratos quando esses contratos se revelam custosos, quando as pessoas estão necessitando efetivamente de atendimento em face de uma enfermidade grave. A competência regulatória da ANS está muito clara na legislação que cria essa agência reguladora. E nós não podemos aceitar que a ANS deixe de cumprir esse papel regulatório, e essa foi a razão pela qual, no final do ano passado, dirigimos uma recomendação à ANS. O prazo para o atendimento está vencendo agora, e essa recomendação visou especificamente a fazer com que a ANS supra a sua omissão, adotando as medidas regulatórias necessárias para coibir rescisões unilaterais de contratos, sejam contratos individuais, sejam contratos coletivos com planos de saúde. Então, em termos de garantias, eu destaco esse instrumento como um instrumento fundamental, que é o que se insere aí no plano do controle administrativo. E, fora isso, nós temos também que assegurar o acesso pleno ao judiciário quando se trata de violação a direitos decorrentes desses contratos celebrados com os planos de saúde. E, nesse sentido, eu acho que é importante sinalizar de uma forma bastante enfática e positiva o tema 1092 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de um recurso repetitivo. O que é esse recurso repetitivo? Traduzido de uma forma bastante singela, é um recurso julgado como representativo de controvérsia que permite a fixação de uma jurisprudência que vincula todo o judiciário brasileiro. E, especificamente no tema da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, o STJ fixou a tese no tema 1092, dizendo o seguinte: a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com
a contraprestação devida. Então, essa posição está firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de uma forma vinculante para todo o judiciário e assegura ao usuário, assegura àquela pessoa que está sendo submetida a um tratamento, como, por exemplo, um tratamento grave, um tratamento de uma enfermidade grave, que é um tratamento de câncer, assegura o acesso e o tratamento necessário a salvaguardar a sua integridade física, a sua vida. Por último, e não menos relevante, eu acho que é importante também destacar que, entre os direitos e os instrumentos garantidores de sua efetivação, consta na Lei 14.758, de dezembro de 2023, no artigo 6º, inciso 1º, o direito a ações de detecção precoce, eu vou abrir aqui a lei para ficar mais clara, ações de detecção precoce em se tratando de câncer nas ações de educação e saúde, etc, etc, etc. O artigo 6º, inciso 5º da lei, assegura, estabelece como um princípio e diretriz essencial o rastreamento e diagnóstico no âmbito da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, a ação de detecção precoce dessa enfermidade. E por que eu deixei esse ponto por último? Eu gostaria de fazer essa alusão conectando com uma recente consulta pública aberta pela Agência Nacional de Saúde, a consulta pública 144, que diz respeito à definição a definição do rastreamento populacional do câncer de mama. A consulta 144, tinha o objetivo de certificar boas práticas de oncologia e realização de rastreamento populacional do câncer de mama. Qual foi a polêmica que veio de forma subjacente a essa consulta pública? A polêmica diz respeito à possibilidade, ou não, e coloco aí a provocação para reflexão, a possibilidade ou não de haver redução da idade mínima para a realização de mamografia se tratando de câncer de mama. Esse ponto foi objeto de intensa preocupação da comunidade científica, das entidades ligadas à área de oncologia, foi objeto de preocupação nossa na PFDC também, que oficiou a ANS, e eu destaco, entre tantas manifestações, a manifestação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que apontou o perigo relacionado à possibilidade de redução da faixa etária para a realização dos exames obrigatórios relativamente a essa enfermidade, câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Mastologia sinalizou de uma forma bastante enfática que as mulheres com idade entre 40 e 50 anos respondem por 40% dos casos de câncer de mama no Brasil. É uma estatística extremamente preocupante. E a consulta pública 144 poderia trazer a possibilidade de uma futura alteração de um marco regulatório no sentido de elevar a faixa etária, a idade mínima para a realização das ações de detecção precoce. E se elevar, por exemplo, vamos admitir para argumentar, segundo a linha argumentativa dessa nota da Sociedade Brasileira de Mastologia, se a idade for levada de 40 para 50 anos, o que isso representa? Isso representa um rastreamento bienal ineficaz. Por quê? As mulheres entre 50, e 69 anos de idade respondem por 5% de diagnóstico de carcinoma in situ em estágio inicial. Ou seja, 40% são estágios localmente avançado ou metastático, o que evidencia, acentua a nota técnica, uma ineficácia de um modelo que eventualmente venha a aumentar essa faixa etária. Isso evidencia, isso revela de uma forma bastante clara, a meu ver, a impossibilidade de redução dessa faixa etária. E eu vou buscar mais um elemento
já indicado para efeito, adiantando isso e já em caráter derradeiro, adiantando a impossibilidade normativa de elevação dessa faixa etária, e essa impossibilidade ressai da própria Lei 14.758, quando diz, quando elenca entre os princípios da política de controle de câncer de mama, a realização de ações de detecção precoce. Ora, se isso é uma diretriz a ser seguida, é impossível o estabelecimento de uma faixa etária que seja incompatível com uma ação de detecção precoce, tal como estabelecido pela comunidade científica. Então, é importante sinalizar isso como uma forma de garantia de acesso ao tratamento e como uma forma de garantia de prevenção adequada em face de enfermidades graves, como é o câncer de mama, que atinge de forma bastante incisiva as mulheres. Então, são essas as observações que eu queria fazer nesse painel, agradecendo mais uma vez a oportunidade e me colocando à disposição de todas e todas para eventuais debates. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Nicolau. Acho que você trouxe vários elementos aqui, né, que a gente vai poder comentar e a sua fala muito alinhada com o que a gente vem discutindo desde ontem, de fato, né, sobre esses direitos que já foram adquiridos de alguma forma pelos pacientes e que a gente precisa garantir agora que, de fato, eles sejam, né, acessíveis para todas as pessoas com câncer e, claro, né, no caso aqui também, olhando mais amplamente a beneficiários de planos de saúde. Acho que você trouxe aqui, né, na sua fala, ali no momento inicial, duas leis que são muito importantes, né, para a questão dos planos de saúde. Uma é o marco geral, né, inclusive a lei que cria a ANS, que dá todo o tom inicial ali sobre a saúde suplementar no Brasil, e outra em relação a que a gente chama do rol exemplificativo, né, uma lei até que está sendo ali questionada, ela ainda não está totalmente, né, não está implementada, ela ainda está sendo entendida como é possível que isso aconteça na prática. Mas acho que eu vou focar na primeira, né, que eu acho que ela é a mais ampla, para já convidar aqui para a conversa o deputado Duarte Júnior para comentar um pouquinho, porque o senhor vem liderando, né, uma das principais lideranças ali no Congresso Nacional, tem vários projetos de lei, né, propondo mudanças. Essa já é uma lei que já foi também bastante revisada ao longo dos anos, né, acho que já deve estar perto de fazer 30 anos, inclusive, dessa lei, e agora está sendo proposto aí uma revisão mais geral, né, da gente realmente olhar para esse novo lugar em que a gente está na saúde suplementar, o que a gente pode atualizar em relação a ela, né? Então, queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o trabalho que vem fazendo e essas oportunidades que a gente tem de o que pode ser revisado e como que a gente pode melhorar aí o setor também. Muito obrigado, Helena. Primeiro, é um grande prazer, uma grande honra poder estar aqui com vocês, debatendo um tema tão importante que vai muito além da prestação de um serviço de plano de saúde, que é a luta pela efetivação de direitos. E não é qualquer direito, é o direito à vida, o direito à saúde, o direito à segurança. É uma grande honra poder estar aqui ao lado de tanta gente importante, o Renato, querido amigo, conterrâneo Nicolau Dino, irmão do ministro Flávio Dino, que foi meu professor na Universidade Federal do Maranhão. E eu quero aproveitar esses poucos minutos que aqui eu tenho para poder compartilhar alguns dados para talvez enriquecer um pouco esse debate, para gerar realmente essa inquietação, que é isso que a gente precisa. Do jeito que está ruim para todo mundo. A gente está falando de um serviço de plano de saúde que as empresas, elas, com base no princípio constitucional, discriminado no artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal de 88, o direito à livre iniciativa, elas proativamente, espontaneamente, ninguém pediu que elas fizessem, elas decidiram prestar esse serviço e ganhar dinheiro com isso. O fato de ganhar dinheiro, de lucrar, não é o problema. É da livre iniciativa, é da livre concorrência, é do mundo globalizado, é do mercado. As empresas têm que ganhar dinheiro. Mas ganhar com base numa prestação de serviço justa, correta e adequada. Mas o que acontece hoje é que as empresas de plano de saúde, elas se colocam à disposição do mercado, proativamente para prestar um serviço, cobram por esse serviço, cobram caro por esse serviço, mas no momento do vamos ver, na hora de prestar o serviço, e aqui eu abro um parênteses, nenhum consumidor que contrata uma empresa de plano de saúde contrata desejando usar.
Ninguém faz o contrato com a Amil, com a Apvida, com o Bradesco Saúde, com quem quer que seja, pensando em passar o final de semana num apartamento da Redditor. Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer passar o final de semana num leito de hospital para poder usar o plano de saúde. Ninguém faz um seguro de carro querendo bater no primeiro poste na rua para poder usar, para ver se funciona. Não. Quem faz um contrato de plano de saúde faz orando, pedindo a Deus para que não precise usar. Mas hoje, no Brasil, quando precisa, ele não funciona. E o que é pior, o que é mais do que uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, uma imoralidade, é um pecado. Hoje, quando se trata de pessoas com deficiência, de pessoas idosas, pessoas que lutam contra doenças crônicas, como câncer, os planos de saúde passaram a rescindir unilateralmente o contrato. Ou seja, o plano de saúde cobra para não prestar um serviço, não cumpre um contrato, não cumpre a lei, e o que é de mais grave, agora não cumpre mais ordens judiciais, porque nós temos centenas de milhares de decisões, de condenações judiciais por todo o Brasil, onde os planos sequer estão cumprindo as condenações judiciais para atender as pessoas com deficiência, para atender as pessoas que lutam contra o câncer, para atender os consumidores que pagam caro por esse serviço. E quem é que atende? O SUS. Porque quando o plano não atende, diante daquela negativa, o cidadão, consumidor, contribuinte, ele vai parar no SUS. E veja só, o reembolso por aquele atendimento quase sempre não é realizado. Eu fiz aqui uma apresentação, eu tenho algum passado aqui? Obrigado. Eu peço licença, porque eu aqui queria trazer uns dados para vocês. Está bem pequenininho, né? Mas aqui eu trago as informações, por exemplo, quanto tempo dura um processo judicial, com base no CNJ em números. A média de um processo que trata de plano de saúde dura 4 anos e 2 meses. Ou seja, demora, e isso não condiz com a urgência dos serviços de saúde, porque quando a pessoa precisa, ela está doente, ela necessita de fato. Os planos alegam que estão tendo prejuízo, e aqui eu trago dados públicos, que comprovam que não é isso que está acontecendo. Existe um projeto na Câmara Federal, o 7419/2006, que eu sou relator na Câmara Federal, que tramita há incríveis 18 anos. O projeto já completou maioridade. Se fosse um ser humano, ele já estaria fazendo prova no Detran para pegar a sua habilitação. E por qual razão esse projeto está demorando tanto? Um projeto que traz soluções para todos esses problemas que hoje acontecem em todo o país, no que diz respeito à prestação de serviço de saúde suplementar. Eu vou mostrar aqui para vocês uma suposição de por que demora tanto. Mas quando as empresas falam que elas vão falir, que elas vão quebrar, se esse projeto for aprovado, eu trago como fundamento negativo a própria história. Na década de 80, quando Geraldo Alckmin, Michel Temer e outros eram deputados federais, se debateu um projeto no Congresso Nacional que dividiu o parlamento. Os deputados mais progressistas afirmaram que, se esse projeto se tornasse lei, as pessoas teriam mais segurança nas transações comerciais de compra e venda. O movimento mais liberal, mais à direita, disse que não, que se essa lei fosse efetivada, se essa lei fosse aprovada, se esse projeto se transformasse em lei, as empresas iriam falir, iriam quebrar. Eu estou falando da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, que tem mais de 30 anos. Nenhuma empresa faliu ou quebrou porque cumpriu a lei. Se faliu ou quebrou, foi porque atendeu mal o consumidor. Então, essa história de que vai falir, vai quebrar, isso não prospera, isso não é verdade. A realidade financeira dos planos de saúde é bem diferente. Se a gente pega os dados da transparência, aqui eu trago essas informações. O lucro do setor de planos de saúde, eu estou falando de lucro, gente, não é de renda, não é de rendimento, não é de movimentação, é lucro. É o que depois que paga a conta toda, paga todo mundo, sobra. O lucro é de mais de 10 bilhões de reais. Esses dados eles foram compartilhados na edição da revista Piauí dessas últimas semanas. 10 bilhões de reais é o lucro das empresas de plano de saúde. Se a gente for falar de plano por plano, aqui eu destaco, por exemplo, o lucro da empresa Sul América, que é mais de 2 bilhões de reais. O lucro do Bradesco Saúde, mais de 1,5 bilhões de reais. O lucro da Apvida, mais de 1,6 bilhões de reais. A que menos lucra é a Amil, que lucra mais de 620 mil reais, mais de R$500 mil. E aí aqui eu aponto os lucros. E onde está esse prejuízo que essas empresas tanto alegam? Não existe prejuízo, porque é uma relação de ganha-ganha. O plano de saúde, ele
apresenta um contrato, ele recebe o pagamento por esse contrato, quase sempre não presta esse serviço. Quando ele não presta o serviço, quem faz o que ele deveria fazer é o SUS presta o serviço que o plano não presta, e o plano não reembolsa os planos de saúde, ou melhor, e o plano não reembolsa o Sistema Único de Saúde. Se a gente for pegar a dívida que os planos de saúde têm com o SUS, chega a incríveis 2,2 bilhões de reais. 2,2 bilhões de reais de dívida que os planos de saúde têm com o Sistema Único de Saúde. Duarte, que dívida é essa? Eu não consegui entender ainda que dívida é essa que foi gerada. É porque o plano recebe o dinheiro do consumidor, não atende o consumidor, diante da negativa, o consumidor vai para o SUS. E aquele consumidor que tem um plano e foi atendido no SUS, o plano tem que reembolsar o Sistema Único de Saúde. Só que o plano não reembolsa. E aí gera essa dívida de 2,2 bilhões junto ao Sistema Único de Saúde. O que é ruim, na verdade, é muito pior do que parece. Porque, para além dessa dívida, fruto de um atendimento que o plano recebe para fazer e não faz, e que o SUS garante, e que o plano não repara o SUS, ainda tem um perdão. Alguém aqui já ouviu falar de um programa do governo federal chamado Desenrola, que perdoa dívidas de empresas? Pasme. As empresas que foram mais beneficiadas com esse programa foram empresas de plano de saúde. A Apvida, por exemplo, tem uma dívida aí de mais de 1 bilhão de reais. Teve um perdão de 800 milhões de reais no Desenrola. Ou seja, pessoal, olha como a situação realmente ela é tensa. Eu estou falando de empresas que proativamente, sem ninguém convidar, ninguém pedir, ei, vem cá, presta esse serviço, não. A empresa, ela decide prestar o serviço e cobrar por isso. E ela cobra por isso. Mas aquele que paga o consumidor por esse serviço, ao invés dele ter o serviço de quem está recebendo dinheiro para prestar o serviço, ele não tem de quem recebe o pagamento, de quem ele paga. Ele recebe esse serviço do Serviço Público de Saúde, do SUS. O SUS garante o atendimento e vai querer cobrar o plano, porque foi o plano que recebeu o dinheiro para prestar o serviço. Só que o plano não paga o SUS. E sabe o que acontece? O próprio governo federal, que é quem mantém o Sistema Único de Saúde, que está assumindo o atendimento, ele perdoa a dívida daquele que gerou todo um custo obrigacional num sistema que já está extremamente sobrecarregado. Então, realmente é um ciclo que a gente precisa entender. É um ciclo extremamente complexo, que prova de que aqueles que alegam que estão tendo prejuízo não estão tendo prejuízo e que precisa ter uma gestão séria, porque está lidando com um serviço que não é um serviço qualquer. É o serviço de direito à vida, direito a viver com dignidade. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço amparado em 2 livros, a Constituição e a Bíblia. E quando a gente abre a Constituição Federal de 88, a gente observa que tem um direito fundamental à saúde. Mas, para além do que está na Constituição, quando a gente abre a Bíblia, a gente lê lá em João 10:10, que Jesus veio para que nós tenhamos uma vida digna, uma vida plena, uma vida em abundância. Não é qualquer vida, não é viver de qualquer jeito. E as pessoas que adoecem, elas merecem ter um atendimento com dignidade. E é por isso que a gente precisa enfrentar essa questão. Eu quero aqui, por fim, encaminhar realmente para o final, vi que meu tempo esgotou, mas tentar encaminhar de forma positiva. Mas tem um outro dado que também me preocupa, que é o lobby das empresas de plano de saúde. Eu estou aqui ao lado do Renato, que representa a Abrange, tenho muito carinho e respeito por ele, a gente estava ali conversando, não é nada contra as pessoas, é reflexão, a gente pensa coisas diferentes, e essa é a beleza da democracia, mas é importante que a gente sente, é importante que a gente converse, porque tem caminhos, é possível a gente avançar. Se tem pontos de controvérsia, a gente precisa enfrentar esses pontos e avançar, porque não pode estar do jeito que está. E o que está me assustando é a força do lobby das empresas de plano de saúde nos poderes. É no poder legislativo, não é fácil fazer esse projeto andar lá na Câmara Federal. Eu já apresento o relatório faz 2 anos, e o projeto não anda. Toda hora é uma desculpa. Muda o presidente da Câmara e o projeto não anda. Está lá há 18 anos, não é por acaso. Se a gente pegar
E olha que eu sou do PSB, um partido da base do governo federal. Aqui não é um debate político-ideológico, é um debate técnico. Sou advogado, sou professor, tenho doutorado, estudo as políticas públicas de saúde. Então, o debate que eu trago aqui é fundamentado com dados, com técnica. Se a gente pegar os doadores da campanha presidencial, dessa última campanha, a gente vai ver que o maior doador para o Partido dos Trabalhadores foi o dono da Amil, que doou 2,6 milhões de reais para a última campanha do governo federal. A maior doação individual foi o dono da Amil, que deu mais de R$500 milhão para o presidente Lula. Eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação. Eu estou compartilhando dados para reflexão, para convidar a reflexão. E o que mais me assustou foi o que aconteceu nessa última semana. O julgamento da ADIM 7265 no STF. Ora, tripartição dos poderes. Poder legislativo elabora leis. Poder executivo executa as leis. Poder judiciário julga as leis. Todo mundo sabe disso. Nós legislamos e nós fizemos aquilo que o judiciário já fazia por meio de decisões judiciais. O rol da ANS é exemplificativo. Mas as empresas de plano de saúde ingressaram com uma ação alegando que o artigo 10º, parágrafo 12 da Lei 9656 é inconstitucional, que o rol não pode ser exemplificativo, que o rol tem que ser taxativo. Na semana passada começou o julgamento, e o que me deixou extremamente preocupado foi que foram feitas as sustentações orais, mas o ministro relator, o ministro Barroso, não leu o seu voto. E eu achei isso muito complexo. Fiquei realmente preocupado. Por que ele não leu o voto dele? O que está acontecendo para não fazer a leitura do voto favorável às decisões do próprio STJ, com base na Constituição, com base no direito à vida, respeitando o parlamento, uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional? Por que não fazer a leitura do seu relatório? Será que o lobby das empresas de plano de saúde, de fato, gera influência nos três poderes? E é por isso que aqui eu concluo essa minha fala fazendo um convite para a solução. Falando muito especialmente aqui com o Renato, que representa a Abrange. Existem soluções. A nossa proposta para a nova lei dos planos de saúde tem pontos que talvez a Abrange não vá concordar nunca. E eu me preocupo com isso. Eu quero até tirar essa dúvida aqui. Proibição da rescisão unilateral do contrato. É um ponto que, para mim, repito, é mais do que uma ilegalidade, uma moralidade, é um pecado. O cidadão faz um contrato com o plano de saúde, paga por ele, e quando precisa, o plano decide, ei, você que é pessoa com deficiência, você que tem câncer, você que tem uma doença crônica, tchau, não te quero mais aqui. Nós precisamos colocar na lei a proibição da rescisão unilateral do contrato. Eu não consigo crer que a Abrange, os planos de saúde, não concordam com isso. Mas, se não concorda, vamos para outros pontos. Por exemplo, que foram ideias dos planos de saúde. Medicamento é caro, não é? Os planos alegam que compram mais caro. De fato, compram mais caro. Nossa proposta é da criação do consórcio para aquisição de medicamentos, para que o governo federal, as prefeituras, os governos estaduais, os planos de saúde, todo mundo compre de uma única fonte, para comprar mais barato, para que o medicamento barateie, fique com preço mais em conta, para dar mais sustentabilidade ao setor. Talvez esse ponto haja concordância entre as partes. Então, se há concordância, vamos avançar para baratear o preço dos medicamentos. Que tal discutir a quebra da patente dos medicamentos, como aconteceu com o ministro Serra, quebrou a patente dos medicamentos para HIV, mudou a vida de tanta gente. Por que não fazer isso? O prontuário eletrônico unificado, que reúne informações entre o setor público e o setor privado, talvez seja um ponto incontroverso. Então, aqui tem vários pontos, eu posso, na minha segunda momento de fala, abordar cada um deles, mas eu quero convidar todos para que a gente possa fazer o lobby positivo, para que a gente possa sentar com a Abrange. Sob a liderança do presidente Hugo Mota, eu falei com ele há 3 semanas, ele me procurou para tratar do projeto dos planos de saúde, e eu falei, presidente, é possível avançar, eu estou disposto a dialogar, mas eu quero que Vossa Excelência lidere o processo, para que a gente possa verificar os itens que são incontroversos, eles possam avançar. E aqueles que têm discordância, por exemplo, rescisão unilateral do contrato, se é contra, diga que é contra, que a gente vai tentar entender por quê, porque não pode permanecer assim. A gente não pode pagar por um serviço caro e, quando precisar, ser expulso do plano. Por fim,
Eu agradeço a oportunidade, sei que terei outros momentos de fala, mas eu queria trazer esses detalhes aqui para talvez enriquecer o debate. Obrigado. Obrigada, deputado. Renato, acho que, passando aqui para você, né, queria te ouvir, até usando elementos aqui das falas que a gente já teve, né, acho que a gente está num momento em que existem várias oportunidades abertas, a própria ANS vem trazendo, né, revisões ali do regimento interno da Câmara de Saúde Suplementar, tem a proposição da Oncorrede, consultas públicas, né, sendo ouvidas, enfim, essas oportunidades de fato, melhorar a rede e pensar em o que a gente pode trazer daqui para frente para que o sistema também se torne sustentável de alguma forma, né? Queria te ouvir um pouco, sei que vocês são bastante ativos, né, nesses debates, então, como vocês vêm participando e o que vocês veem também de caminhos aí para a gente seguir? Bem, primeiro, bom dia, obrigado pela oportunidade, agradeço a você, agradeço a Luciana pelo convite para estar aqui no evento. Também dividindo a mesa aqui com o deputado Duarte, com o Tiago, com o doutor Nicolau Dino também. Não vou me avorar aqui. Tem um ponto só da fala do doutor Nicolau que eu quero comentar mais para o final, mas não a parte jurídica, obviamente. Né? A minha OAB é bem fajuta e não chega aos pés, aliás, da mesa toda aqui. Então, não farei isso. Mas o ponto específico da mamografia, acho que vale uma reflexão, sim, que acho que talvez seja o maior caso de desinformação junto com o PIX que aconteceu esse ano. É caso clássico de que as pessoas estavam batendo. A gente vê o exemplo agora, e não tem nem a compreensão exatamente do que foi aquilo. O deputado Duarte, ele sabe que eu respeito muito. Eu não vou entrar em cada um dos pontos aqui. Vou fazer só 2 observações, deputado Duarte. Me permite aqui divergir das suas colocações. Acho que as generalizações que são feitas são muito negativas. Né? Uma vez uma frase que a generalização é a mãe de todas as injustiças. Então, quando você fala, os planos fazem isso, os planos fazem aquilo, eu acho muito ruim, me permita a crítica sincera. Da mesma forma que se eu generalizasse, os deputados do Parlamento Brasileiro fazem isso, fazem aquilo, eu não vou estar sendo justo, porque há deputados e deputados. Né? Do ponto de vista do lucro, da lucratividade do ano passado, é um fato, sim. É sempre bom colocar em perspectiva, né? Foi uma margem de 3% de lucro. Essa foi a margem do setor. Olhando o lucro absoluto, dividido pelas 600 operadoras, lógico que é um número absoluto representativo, mas uma margem de 3%. Para fazer uma comparação com qualquer um de nós, imagina você ter um salário de R$1.000 e, no final do mês, quando você pagou todas as suas contas, todas, sobrou 30. Essa é a margem. Né? Depois de 3 anos sucessivos de prejuízos. Mas também não acho que é o ponto. Então, acho que o diálogo sempre vai existir, o parlamento, o deputado Pedro Westphalen falou isso essa semana, é o lugar de falar, de conversar, de debater, de discutir divergências, buscar consensos, acho que sempre vale a pena. Mas o que eu queria aproveitar no tempo de fala aqui, aproveitando um gancho que a Luciana me trouxe na semana passada, não, o ano passado, a gente acabou nos encontrando fortuitivamente no aeroporto lá em Vitória, e falando com ela sobre Luciana, cara, que baita desafio, aqui falando especificamente de câncer, né? A gente fica totalmente engatado, parece que encalacrado nessa discussão de incorporação tecnológica, vai ficando cada vez mais dura, o preço dos medicamentos cada vez mais elevado, já não são mais dezenas de milhares, já centenas de milhares, quando você vai entrar em carticel já são milhões. E a Luciana falou um negócio para mim, e eu refleti muito sobre isso, por isso que eu fiz questão de vir também, Luciana. Tinha um outro evento da Unidas hoje em Brasília, fui ontem e voltei para estar aqui com vocês. Ela falou, Renato, dá para fazer muito mais do que a gente já tem hoje, cara. Hoje já dá para fazer muito mais. Sem mexer numa vírgula de texto nenhum, já dá para fazer muito mais. E aí, vou pegar um outro gancho, eu não sei se ele está aqui ainda, do Dr. Roberto Gil, do INCA. Ele falou a mesma coisa. Ele falou, Renato, falei, doutor Roberto, o desafio dos medicamentos. Falei, cara, mas se eu conseguisse um diagnóstico precoce, a esmagadora maioria dos cânceres são curados com intervenções cirúrgicas simples, mas é a esmagadora maioria. Né? Um câncer de mama detectado no estádio 1, você corrige com intervenção cirúrgica relativamente simples. No 3 ou no 4, você vai entrar num calvário de um tratamento medicamentoso que, além de muito mais caro, vai ser extremamente deletério para a pessoa. Né? Lógico, tem o potencial de curar também, mas até essa chance cai. E eu acho que a gente vem fazendo, e aí conversando muito dentro do setor, e aqui eu falo especificamente dentro da Mil, a gente precisava fazer mais. Né? A gente fala muito de linha de cuidado,
mas consegue evoluir pouco. E tem uma razão para isso, né? Ainda mais planos muito grandes, você tem uma multidão de beneficiários, você está avaliando muito mais pedido de autorização, conta médica, mas dá para fazer muita coisa. E aí o nosso diretor médico, isso foi o ano passado, confesso, depois da conversa com a Luciana, falou, cara, vamos sentar e ver o que a gente consegue avançar na prática. E a gente vai lançar agora, nesse primeiro trimestre, eu guardei a minha colinha aqui, porque também não sou médico, que a gente vai começar, já começou a linha de cuidado para 4 tipos de câncer. Está aqui, ó. Obviamente, que o pessoal, os americanos falam que é o low hanging fruit, né? Que é o câncer de mama, está ali. Próstata, pulmão e cólon. E eu falei, mas me explica como é que funciona essa linha de cuidado. Como é que você vai encontrar a pessoa, engajar e fazer? Porque qual que é a ideia da linha de cuidado, né, gente? É você trazer a pessoa e colocá-la no fast track. Hoje, o nosso problema não é propriamente o tratamento, é o tempo entre o primeiro indício, a conclusão do diagnóstico e o início do tratamento. Se isso é um calvário no SUS, e né? Tem uma lei que diz em 60 dias, a gente sabe que tem uma dificuldade grande de cumprir, na saúde suplementar também é. E não é só por demora de autorização, é por problema de navegação mesmo. Esse paciente fica perdido. E aí, para câncer de mama, eu perguntei como é que você vai fazer. Olha, a gente vai puxar, aproveitando eu estava comentando com o deputado ali do lado, um olhar especial para o projeto que vai regular a inteligência artificial, porque traz muitos riscos, mas traz uma potencialidade enorme de melhora. E ele falou assim, Renato, a gente vai conseguir agora, mapeando com 3 gatilhos para a população feminina. Né? A mulher que chegou para o pedido de autorização, chegou não, porque a mamografia é automática, esse é um outro ponto para dividir no final. A aprovação de mamografia, na grande maioria das operadoras, é um procedimento automático, é um dos exames mais baratos que existem. Uma tomografia para um plano de saúde custa R$70. Esse é o valor. Mas fez uma mamografia, fez pedido de biópsia de mama e imunohistoquímica, essa pessoa eu tenho que engajá-la proativamente na hora. Eu tenho que acessar. A pessoa está numa jornada muito clara de detecção de um tumor, e aqui eu tenho que fazer um fast track para concluir esse diagnóstico e, eventualmente, fazer um tratamento rapidamente. A gente vai começar a fazer isso agora para 100% da população da AMIL. Para os outros tipos de câncer, são outros gatilhos, usando inteligência artificial. Vamos ver, é um teste. A gente não tem nem muita ideia de qual a prevalência que vai aparecer e se a gente hoje está estruturado para conseguir acessar todas essas pessoas individualmente. Mas é um teste que a gente vai fazer e está super animado com ele. E aí um ponto, eu vou já engatar no próximo. Luciana, eu quero convidar, aproveitando da credibilidade que você tem, para um Oncoguia para sentar conosco e ver esse programa e falar, cara, da nossa experiência aqui, lidando com pacientes, o que faz sentido, o que não faz, se tem algum gatilho que não funcionou, melhor forma de abordagem. É um processo de escuta mesmo, né? Que a gente faz muito pouco. A doutora Eliane, da ANS, foi citada aqui, ela usou uma expressão que eu gostei muito, que é escuta ativa, afetiva e efetiva. Então, a ideia é fazer essa. Eu queria muito convidar o Oncoguia para olhar o programa e nos ajudar para ver se faz sentido ou não. E aí, do ponto da mamografia, eu já vou aproveitar aqui para também encaminhar e dar espaço para ouvir os demais. É um caso tão claro de desinformação, gente. Quem parou para ler o que era a proposta da ANS ali, a ANS criou um selo, não exatamente de acreditação, mas um selo de qualidade para as operadoras. Vai lembrar que as operadoras não estão, pelo menos não legalmente, cobertas lá pela Lei Nacional de Promoção e Prevenção do Câncer. É outra legislação. Mas a ideia da ANS foi boa. Falou assim, deixa eu incentivar as operadoras a fazer um rastreamento em 100% da população feminina, e aquelas que fizerem, né, rastreamento, viu, gente? Não é pedido médico, não é um médico pedir o exame. É você proativamente chamar todas as mulheres que são beneficiárias para fazer uma mamografia. E colocou isso como uma das ações que tem que fazer para ter esse selo, criar um Oncorrede e tudo mais. Isso deu uma desandada enorme. E, quando se diz respeito a rastreamento, gente, rastreamento. O doutor Roberto Gil fala isso aqui, não sou eu, presidente do INCA. O que diz a literatura internacional é que rastreamento populacional é a partir dos 50 anos. Até para evitar a exposição de todas as mulheres à radiação. Mamografia é uma radiação. Isso é literatura internacional. Lembra que eu falei, o custo disso é nenhum. Isso virou e gerou pânico na minha família. Renato, mudou, não vai aprovar mais mamografia para pessoas com menos de 50 anos, não vai autorizar. Isso gerou um pânico na população, nos beneficiários, que foi assustador.
Eu acho isso de uma irresponsabilidade enorme, por causa de um post, um vídeo. Olha, agora os planos não vão mais autorizar. Você sabe qual que é a idade mínima para um plano autorizar uma mamografia de uma mulher? Alguém sabe? Não existe idade mínima para mamografia. Né? O primeiro contato, normalmente, né, com o gineco, que vai sentar, vai olhar seu histórico familiar, já teve caso da família, se a mulher já teve filhos, tem uma série de indicadores que aí a gineco ou o gineco vai dizer assim, olha, acho que vale a pena você fazer uma mamografia. Sabe como é que essa mamografia é aprovada no plano de saúde? Automaticamente. Ninguém analisa. E eu sei que o mundo não está cheio de boas intenções, então já vou adiantando para quem é mais perto, que se faz uma segunda, uma terceira, num intervalo muito curto de tempo, vai para uma avaliação pessoal, até para entender o que está acontecendo. Mas olha o nível de desinformação que gerou. Mobilizou o Ministério Público Federal, mobilizou o Parlamento brasileiro, mobilizou todo mundo. E aí acho que eu fiz essa ponderação com a ANS, e não é minha competência, assim, tem uma questão de erros de comunicação também. Na hora de você comunicar esse tipo de ação, vale a pena se cercar da sociedade civil, trazer uma oncoguia, outras associações de pacientes, saber divulgar isso melhor. A ideia é muito boa. Até pela essa intervenção toda, a ANS, obviamente, o receio da repressão pública, reduziu o rastreamento para 40 anos. Sabe qual operadora vai pegar 100% das mulheres com 40 anos e fazer mamografia? Ninguém, cara. Porque não faz sentido. Esse é o ponto. Só para, de novo, evitar a confusão. A mamografia vai continuar sendo autorizada, aprovada, com pedido médico, como é feito normalmente. Mas a importância da gente se cercar e saber comunicar bem, e como desinformação pode ser extremamente deletéria. Mas, de novo, a gente pode falar depois sobre incorporação tecnológica também. O deputado trouxe a ideia, eu e o Tiago já conversamos muito sobre isso, né? Compra conjunta, preço de incorporação na saúde privada, tem um monte de ideia. Discutir biosimilares dentro do prazo de patente, tem um monte de ideia boa para reduzir custo. Mas eu quero dizer o seguinte, para a gente não ficar, a palavra encalacrada é pesada, né? Para a gente não ficar focado só em incorporação tecnológica, acho que tem um mundo que dá para a gente avançar nessas primeiras duas etapas aqui. Do primeiro indício e da conclusão, das três, né? Primeiro indício, conclusão do diagnóstico e início do tratamento. Todo mundo sabe, esse período aqui é absolutamente chave para que os tratamentos sejam efetivos e, em grande parte dos casos, curativos. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Renata. Eu acho que é isso, né? Essa iniciativa da OncoRede, acho que a gente precisa debater mais sobre ela mesmo, né? É algo muito bacana ali que a gente tem que incentivar para que as operadoras tenham boas práticas em relação ao cuidado oncológico, né? Acho que vamos poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Queria ouvir o Tiago aqui, acho que a gente teve bastante elemento, né, de todos os nossos palestrantes aqui para a gente conversar sobre essa situação da saúde suplementar agora, por favor. Legal, Lena. Primeiro, bom dia a todos. O setor da saúde suplementar, eu acho que, começando até esse comentário final do Renato, da mamografia, eu acho que o que aconteceu da mamografia é um caso sociológico para a gente estudar, porque eu não acho que a insatisfação foi com as operadoras, foi uma insatisfação com o SUS. No SUS, a gente tem uma idade, né, toda uma orientação que sempre contrariou o entendimento das sociedades médicas. Eu acho que o que aconteceu na saúde suplementar foi uma janela de oportunidade para poderem gritar e mostrar insatisfação. Eu acho que a saúde suplementar, os planos nesse caso, foram meio que o bode expiatório da insatisfação, né? Tem um livro chamado Ponto da Virada, que mostra assim, como que coisas colam e coisas não colam. Assim, como é que você tem aspectos que mobilizam uma grande mudança social e aí é meio que incontrolável. E eu acho que esse é um caso típico. Tanto que me parece que vai gerar uma mudança no SUS. Só para vocês terem ideia, há alguns anos teve uma discussão na Conitec sobre rastreamento para câncer de mama. Não teve 1% da mobilização que teve nessa questão. E era ali que tinha que ter tido essa mobilização, mas não teve. Por que não teve? Eu não sei, talvez assim, não era uma boa janela de oportunidade, não teve algum grande influencer falando para mobilizar, né? Mas eu acho que é um caso que a gente precisa... É um fato social que aconteceu, a gente precisa refletir sobre ele para entender qual que é a raiz da insatisfação da sociedade. E por falar em raiz da insatisfação da sociedade, eu acho muito interessante a fala do Duarte, né, quando ele aponta o papel de cada poder, né? O legislativo tem o poder de legislar, o executivo de executar as orientações que o legislativo definiu para ele, e o judiciário tem o poder de julgar se a lei está sendo cumprida.
A gente teve, em 98, a aprovação da Lei dos Planos de Saúde. A gente teve, né, a gente está falando aí já de 25 anos, ela sofreu modificações ao longo desse tempo todo. Você tem no Executivo uma agência que regula plano de saúde, porque é um mercado muito assimétrico, há muitas forças ali que têm poderes muito assimétricos, né, muito diferentes. Então, você precisa de uma agência para poder ali defender o interesse público, e esse é o papel da agência. Na minha opinião, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, principalmente nos últimos anos, não tem dado conta de dar uma resposta satisfatória para a sociedade. Não tem dado conta. Não é, de novo, condenar nenhuma pessoa, mas a agência em si, que acaba virando um organismo próprio, não conseguiu dar a resposta para a sociedade. Está demorando muito, tanto que agora fez uma consulta pública no final do ano, colocando 500 mil coisas que poderiam ter sido discutidas ao longo de, pelo menos, uns 15 anos, tudo de uma vez, e gerou uma baita confusão. E aí eu acho que, quando o Executivo também não dá a sua resposta, é papel também do Legislativo fazer os ajustes necessários. Eu acho que assim, é o momento, a gente tem que fazer uma discussão séria sobre uma atualização da Lei dos Planos de Saúde. Eu acho que isso é fundamental. E são muitos aspectos ali. E assim como a gente falou ontem no SUS, não vai ter uma bala de prata. Não vai ter uma bala de prata. A gente vai ter que decompor o problema da saúde suplementar. Né? E decompor o problema da saúde suplementar, eu acho que envolve a gente refletir sobre vários aspectos ali que têm nos incomodado. E que você não está tendo uma resposta da agência reguladora. Poderia ter dado em tempo oportuno, e agora talvez ela perdeu o bonde, e aí só realmente uma lei para poder, eventualmente, dar alguma direção. Eu estou tendo uma oportunidade de refletir sobre... Eu vou precisar mudar de plano de saúde. E aí, eu que estudo isso há anos, quando chegou na minha vez, eu falei assim, cara, eu oriento pessoas, pessoas me perguntam assim, o que elas devem levar em consideração quando vão alterar um plano de saúde. E quando eu fui fazer um estudo e uma reflexão para mim, eu tive muita dificuldade. E aí eu criei meio que assim, quais variáveis que eu preciso refletir para decidir o meu plano de saúde? Primeira coisa, a faixa de preço. Eu preciso saber assim, quanto que eu tenho condições de pagar para um plano de saúde. Não adianta nada eu querer um plano top do top se eu não tenho dinheiro para pagar. Então, assim, primeira variável que eu preciso definir, o preço. Segunda coisa, rede credenciada. Você tem que pensar em médicos, hospitais e laboratórios. Basicamente, é nisso que você tem que pensar. O que, para mim, seria mais importante? Provavelmente o hospital. É um hospital que eu confio, que é perto da minha casa, que é na minha cidade, que a logística, se eu ficar doente, é mais fácil para a minha família cuidar de mim. Eu pensei também em médico, só que a bem da verdade é que hoje é muito difícil você achar médico de plano de saúde. E talvez você tenha que pensar no reembolso, talvez, o valor do reembolso. Talvez seja mais importante do que pensar no médico da rede credenciada. Laboratório, acho que talvez também, né? Eu conversava com a Luciana, como talvez é importante você ter ali um laboratório que você sempre faz o exame para ter o histórico dos seus exames. Porque, às vezes, sai até aquele relatório final ali com todo o histórico dos seus exames, você consegue ver com muito mais facilidade. Enquanto a gente não tem um sistema aberto, que flui de laboratório para laboratório, isso é uma coisa talvez que a gente tenha que pensar. Agora, olha que interessante, se você está preocupada com um hospital, você tem que, talvez, pensar que tem uma regra da ANS que você pode fazer a portabilidade de um plano se ele descredenciar um hospital que para você é muito importante. Só que esse hospital precisa estar na cidade que você reside ou no lugar que você contratou. Se você mora na Bahia e quer se tratar no Einstein, em São Paulo, e você contratou isso na Bahia, se ele descredencia o Einstein, você não consegue fazer a portabilidade. Olha o detalhe, que pouca gente conhece. E você tem que levar em consideração. Modalidade individual ou coletiva, que pode ser por adesão ou pode ser empresarial. Um monte de gente está sendo obrigada a criar empresa porque não tem mais individual. Pessoas que nunca pensaram em ser empresárias, elas estão entrando no indicador da economia como empresárias. Sem empreender. A gente tem assim, até um problema, talvez, de dados econômicos por causa disso. Não tem mais individual. Eu não achei individual. Eu queria individual. Por que eu queria individual? Porque eu sei que tem limite de reajuste e porque eu sei que ele não vai poder rescindir o contrato. Eu não achei nenhum individual. Aliás, eu achei individual. Mas não aqueles que atendem a minha necessidade. Atendem, talvez, o público mais idoso, um público muito regional, que só fica em uma cidade, não me atendia. Eu não achei individual. Eu achei por adesão e achei empresarial. Eu tenho uma empresa, então assim, eu não ia me transformar num empresário que não é empresário, assim, né, um empresário, talvez um nome, assim, tem uma empresa individual, assim. Mas é um aspecto que me incomodou. E aí, eu não vou conseguir ter o que eu gostaria. Um controle, uma maior segurança de reajuste e uma segurança de que não vou rescindir o meu contrato.
E eu acho que esses são 2 pontos fundamentais. Assim, eu preciso ter alguma segurança de reajuste. Se a ANS não está conseguindo, se o reajuste que a ANS estabelece não é adequado, a gente precisa rever a metodologia do reajuste. Mas deixar quase todo mundo de fora agora, isso mudou. Quando a lei foi aprovada e garantia esse benefício, você tinha muitos planos individuais. Abrangência, municipal, estadual, nacional. Outro aspecto que você vai ter que pensar, se você não viaja muito, talvez estadual ou municipal mesmo sirva. Se você viaja ou se você vai morar em vários lugares, enfim, talvez nacional. Conversava até com o Renato, a gente estava até falando assim, olha, nem precisa ser um nacional, de repente um regional, te atende bem, porque se acontecer alguma coisa na hora que você está viajando, você vai estabilizar em algum lugar, depois pede um reembolso disso, eles fazem a remoção. Achei interessante assim, essa reflexão, porque pode baratear o meu plano. Tipo de cobertura, ambulatorial, hospitalar. Normalmente a gente pega tudo, né? Ambulatorial para poder fazer exame, para ter acesso a médico, e hospitalar. Acomodação, enfermaria, apartamento. Aí é uma questão muito individual mesmo. Você vai ter o atendimento, mas você quer ficar num quarto com muitas pessoas, né, com mais pessoas, ou num quarto individual? Talvez aí é uma questão mais de hotelaria, enfim, algum aspecto mais de comodidade. Carência. Eu passei por uma situação, Duarte, que eu fiquei muito, assim, falei, nossa, não acredito que isso está acontecendo. Quando você vai procurar plano, corretores entram em contato com você. E aí, super simpáticos, né, me dando as opções e tal. E aí, no final, eu falei assim, olha, eu queria ver, assim, questão da carência, porque eu posso fazer portabilidade. Eu sei que eu posso fazer portabilidade. E eu fiquei assustado, porque ele falou assim, olha, o primeiro corretor falou assim para mim, não, portabilidade eu não faço. Porque ele não ganha na portabilidade. Ele só ganha se ele... Então, ele me força a vender um plano, mesmo eu tendo direito à portabilidade de carências, inclusive para doença pré-existente. Eu sou estimulado a perder esta minha ausência de carência para poder contratar. Aí eles falam assim, mas a gente reduz a carência. Cara, eu tenho direito de não ter carência nenhuma, para nada, nem para doença pré-existente. Por que eu vou ter que cumprir alguma carência? Eu tenho o direito. Só que os corretores... Uma segunda corretora falou assim para mim, não, você só pode fazer portabilidade para o próprio plano que você está. Só que não tem, o plano que você está não tem. Não é verdade. Não é verdade. Você pode ir para qualquer plano que tenha, que seja mais barato. Você não pode ir para um plano mais caro. Essa basicamente, tem outros pequenos critérios ali, mas essa basicamente é a diferença. E eu acho assim, que regulação que a gente está fazendo sobre os corretores também, para orientarem bem as pessoas, né? E aí, acho que tem só algumas questões. Franquia, participação. Esse é um ponto também para você, para quem vai escolher um plano de saúde, pensar. Eu estou disposto à franquia, ou uma coparticipação. Eu estou disposto, eu uso com racionalidade o meu plano de saúde. Então, eu estou disposto a talvez pagar um pouco menos na mensalidade, guardo um dinheiro, pago uma participação ali. Isso, para mim, não é um problema. Tem gente que prefere ter a segurança de que não vai saber que só vai pagar aquilo por mês, né? Isso acho que é uma coisa... E acho que um último ponto, e que eu fiquei pensando assim, dos modelos societários, autogestão, seguradora, cooperativa, medicina de grupo e filantrópica, qual eu poderia escolher? E eu fiquei pensando, talvez a que eu gostaria de escolher é a que eu não posso escolher, é a autogestão, assim, que teoricamente não tem um lucro, vai reinvestir tudo nela mesma, só que é a única que eu não posso escolher. E as outras eu não vejo muita diferença, para ser sincero, né? Talvez modelos, assim, se é verticalizada, se tem rede própria, eu ainda acho assim, o verticalizado eu tenho muito medo de eles tentarem enxugar o máximo possível. Acho que vale a pena você explicar um pouquinho, né? O que é autogestão, o que é verticalizado? Aí eu acho que talvez o Renato seja melhor que eu para explicar. Mas você tem assim, se é uma seguradora, tem toda uma regra da SUSEP. Se é medicina de grupo, eu não vou saber explicar no detalhe, Renato. Se você quiser falar aí. Resumo super rápido, né? A autogestão é um plano normalmente da própria entidade, né? Muito vinculado a empresas públicas, empresas de economia mista, CACI, né, Saúde Petrobras. Que não tem lucro, né? Tudo que ela faz é para investir nos servidores daquela... Né? Eles têm um desafio enorme. E o desafio deles, tanto que eles querem, de alguma forma, poder trazer mais membros. O desafio grande deles é o seguinte, ele é um plano tanto para quem está na ativa, quanto para aposentados. Ao longo do tempo, o que acaba acontecendo o número de aposentados começa a ficar maior do que de pessoas na ativa. E o plano fica extremamente desequilibrado. Se você for olhar na linha ali, o deputado não trouxe essa quebra, é o setor que hoje roda com bastante prejuízo e tem dificuldade de se manter em pé. Por isso, e, gente, é uma questão atuarial. Fala assim, poxa, você tem muito mais pessoas que usam mais o plano e menos pessoas que usam menos. Ele vai ficar desequilibrado. Eles têm uma dificuldade enorme. A CACI é prejuízo atrás de prejuízo, Saúde Petrobras também. Algumas acabam tendo aportes da empresa ali que vão ajudando a manter. Mas fazem um trabalho excelente. Seguradoras,
de novo, além da... Só um parênteses, na questão da autogestão, também tem outras situações que são complexas no que pertine ao acesso a direitos. Exemplo, plano de autogestão, você não pode formalizar uma reclamação no PROCON, você não pode, à luz da Lei 8.078 do Código de Defesa do Consumidor, reivindicar seus direitos, porque não é relação de consumo. Então, o número de judicialização para os planos de autogestão é muito mais difícil de acessar o Poder Judiciário. Então, consequentemente, essas empresas, ou não afirmo que é por má-fé, mas por engano ou por qualquer outra razão, o nível de questionamento judicial delas é bem menor, isso com base nos dados do CNJ em números. Então, de fato, nem tudo é... Já vou mudar de opinião, né? Acho que é um aspecto novo, uma variável que... Mas eu não sei me aprofundar, eu entendo a lógica disso, né? Os beneficiários são os próprios membros ali da autogestão, né? Inclusive, os gestores são beneficiários, então, eles mesmos falam isso. Seguradora, a grande diferença é que você tem a regulação da SUSEP, e seguradora, duas coisas, ela não pode ter rede própria, né? Às vezes eles fazem de forma terceirizada, principalmente quando é ambulatório, e você é obrigado a ter algum nível de reembolso, é a lógica do seguro. As medicinas de grupo, normalmente, são os planos de saúde que têm algum nível de rede própria. A MIL, por exemplo, é uma medicina de grupo, ela não é verticalizada, mas ela tem hospitais ambulatórios próprios, né? Mas tem muitos hospitais credenciados e... Faltou alguma? Cooperativa. Tem isso no Brasil, você tem as cooperativas médicas, né, que são os planos de saúde, cujos associados são os próprios médicos, né, tem outra natureza, discussões tributárias profundas, e as filantrópicas, que ainda existem, são poucas, normalmente vinculadas a alguma Santa Casa também, você tem operadoras filantrópicas, né? Que eu não sei como é que funciona a elegibilidade da filantrópica. Boa pergunta. Se eu puder só fazer um comentário e aproveitar para fazer uma propaganda aqui, a gente tem uma página super explicativa, porque acho que é isso, tem muitas regras, muito detalhe ali mesmo, né, em relação ao plano de saúde. Então, quem quiser acessar ali no Oncoguia, tem uma página especial só sobre plano de saúde, contando um pouquinho o que você precisa saber. Só para não... 30 segundos, eu juro, 30 segundos. Só para aproveitar um ponto que o Tiago trouxe, eu acho que se tem uma área que realmente cabe melhorar muito, e aí é o próprio setor que foi criando-se ao longo do tempo. O nosso processo de venda precisa melhorar bastante, se não tem a menor dúvida. Porque muito, e até o fato dele ser, às vezes, não ser claro o suficiente, explicar quais são os direitos e os deveres, criou uma lógica hoje que não é incomum. E eu sei, eu tenho casos concretos de gente que fala assim, olha, cara, compra qualquer coisa, porque eu vou entrar na justiça e eu vou conseguir. Então, o que tem ou não tem coberto é o menos importante. O mais importante é você estar lá dentro, que gera um nível de segurança brutal. E eu percebo que grande parte dos beneficiários, quando você explica, principalmente na entrada, o que é uma carência, o que é uma cobertura parcial temporária, quais são os prazos, como eles funcionam, você consegue avançar bem. E eu acho que também cabe aos planos, a gente tem feito cada vez mais isso na MIL, mesmo nos casos que não tenha cobertura, você buscar uma alternativa, né? É um exame que não tem uma cobertura, mas o beneficiário quer fazer, aproveita do poder de escala que você tem com o laboratório e fala assim, laboratório, nesse caso específico, você consegue fazer uma condição diferente, uma tabela, faz um parcelamento. Gente, vocês ficariam admirados. A quantidade de pessoas que falam, cara, eu topei, quero fazer. E você, com conversa, consegue avançar muito, mesmo no casos em que você tem essa dúvida ali se tem ou não tem cobertura. Eu só queria um questionamento e repito, eu conversava ali nos bastidores, há uma relação de muito respeito e de proximidade, inclusive, para resolver problemas das pessoas. Mas é um questionamento que eu fiz e repito, a questão da rescisão unilateral do contrato. O debate aqui é muito confortável, a gente está num auditório tão bonito, sabe, num clima tão agradável, mas o mundo lá fora é muito diferente. E quando fala que precisa melhorar a venda, precisa, mas precisa, sobretudo, melhorar o pós-venda. Porque não adianta o consumidor entender como é que é o processo, fazer o contrato de plano de saúde, se quando ele está lá com um plano de saúde, ele não tem a segurança que ele precisa. Então, qual é o posicionamento hoje da Abrange sobre a proibição da rescisão unilateral do contrato? E por que eu questiono isso? Por que eu faço esse questionamento da questão da rescisão unilateral do contrato? Porque qual é a lógica que eu vejo quando estudo o plano de saúde? O plano de saúde é algo que você, jovem, tendo condições, contrata. E quando jovem, não vai ter os mesmos problemas de saúde que mais velho. Então, você paga toda a sua vida para um plano de saúde. Contribui para aquele fundo.
para quando você precisar, você poder usar. E hoje o que está acontecendo é que você, por vezes, contribui e, quando precisa, o plano te tira, ou seja, divorcia, rescinde unilateralmente, sem justa causa, sem justa razão, sem justo motivo. Então, eu me preocupo muito com essa questão da rescisão unilateral do contrato, porque a gente acaba contribuindo para que as pessoas, hoje em dia, mais jovens, não façam um plano de saúde e prefira investir o dinheiro, guardar em algum lugar e, lá na frente, precisando, faça o pagamento direto, se Deus abençoar e tiver condições para fazer. Então, qual é a posição da Abrange sobre a questão da rescisão unilateral do contrato? Eu te pediria só para explicar, porque tem regras, né, em relação, se você puder explicar um pouquinho também sobre isso, que acho que ajuda no nosso papel educativo para responder o deputado aqui. As regras são até relativamente simples, né? No caso dos planos individuais, é só em caso de inadimplência ou fraude, sendo que fraude, a barreira para você provar é extremamente alta, mas a gente já conseguiu alguns casos, então é mais no caso de inadimplência. Inadimplência até mudou recentemente. Eram 60 dias, mas você tem que receber uma notificação faltando 15 dias, mas é mais ou menos isso. Vamos colocar algo como 60 dias. A contagem ANS, que também é outro problema, que aqui o Tiago mencionou. A Hans Kelsen fala da hierarquia das normas, né? Decreto, portaria, norma da ANS, é uma norma hierarquicamente inferior. E hoje é uma norma que está deliberando sobre matéria que deveria ser deliberada por uma lei federal, por exemplo. Aí vão entrar na discussão. Legislativa. Você e o doutor Nicolau Dino pode falar, eu acho que o Brasil é o paraíso da confusão normativa. É feito quase de propósito. Você tem a mesma lei na esfera municipal, estadual, federal, na agência reguladora, você não sabe... Para ver se alguma coisa funciona. E aí cai no judiciário, o judiciário escolhe qual que ela vai seguir. Para quem investe, é um inferno. Mas, no ponto específico da rescisão, a nossa posição, a gente, e o doutor Nicolau já mencionou, nós somos totalmente, obviamente, alinhados com o precedente do STJ. Entendemos que, no caso dos planos coletivos, cabe sim a rescisão, conforme previsão contratual, excetuados casos em que a interrupção do tratamento coloca em risco a vida ou a incolumidade física da pessoa. Por exemplo, tratamento de câncer, claramente é esse caso. Agora, lembrando que quando a gente faz, e aí eu vou refutar respeitosamente, isso sabe disso, deputado, o ponto de que não existe esse olhar que não vou cancelar o contrato da pessoa com deficiência ou vou cancelar o contrato da pessoa com tratamento de câncer. Não é feito dessa forma. Quando as decisões que você faz é um contrato coletivo, você tem todo mundo lá dentro. O que você tem que fazer é buscar ali dentro quais são esses casos que, na minha opinião, se encaixam ali no precedente do STJ e excluir ou não fazer a rescisão desses casos, né? E, obviamente, que existe, sim, um nível de subjetividade grande quando se fala de incolumidade física. Aqui eu acho que o grande buraco está aqui, né? Tem muitos casos que não tem dúvida nenhuma. A pessoa está em tratamento de home care, em ventilação, não tem a menor dúvida que isso gera risco, né? Está no meio de um ciclo de tratamento de câncer, não há a menor dúvida em relação a isso. A pessoa é cardiopata, está fazendo tratamento, não está, aí você começa a entrar numa zona nebulosa nesse sentido. Mas eu concordo, e a nossa posição é essa. Simplesmente suprimir o direito à rescisão, a gente é contra. Nesse ponto é contra. Porque senão fica uma marra até o final. E aí, outra coisa, não faz distinção nenhuma de tamanho de plano, né? E lembrando que boa parte dos planos, a gente pensa sempre nos pequenos, né? Mas boa parte dos planos de saúde brasileiros são contratados por meio de empresas, né? E de empresas grandes. E aí, só para o último ponto, para terminar, o que você trouxe é verdade. Eu acho que não é a rescisão. A gente tem um problema, sim, de mutualismo no Brasil. E aí tem a ver com você não conseguir fazer a gestão atuarial dessa carteira. Hoje, a principal faixa que colabora para o financiamento da saúde suplementar é a faixa de 19 a 33 anos. Isso é atuarial. É a faixa que paga e que menos utiliza. Ela é fundamental para sustentar quem necessariamente vai gastar mais do que paga. Faz parte. O problema é que ela vem caindo ao longo do tempo e hoje ela só representa 10% dos beneficiários do Brasil. É o inverso do SUS. Hoje, 10% dos beneficiários têm de 19 a 33 anos. Mas isso deriva da falta de confiabilidade, porque... Eu acho que deriva do preço. No final do dia, a percepção de risco dessas pessoas é mais baixa, ela fala, cara, o meu risco é baixo, o preço está subindo, eu não vou pagar porque o meu custo-benefício não fecha. Se torna caro porque não funciona. Então, as pessoas perdem um pouco essa confiança. Para a gente não... assim, por exemplo,
realmente só para pontuar, eu acho que é importante pontuar. Eu prometo que é a última vez que eu falo aqui, se for o caso. O que está acontecendo na prática é que pessoas com deficiência estão perdendo a oportunidade de fazer terapias. E isso está acontecendo lateralmente. Então, eu trago aqui essa reflexão na confiança na Abrange, na confiança do Renato. Então vamos conversar. Eu acho que o tema não é aqui, ó, o tema do TEA é fundamental. Mas tem pessoas com deficiência que também tem são muitos avanços que precisam. O câncer. TEA, e aí eu sei que não é a pauta aqui. O TEA, gente, e aí a gente tem que estreitar até, deputado. O TEA virou um negócio. Hoje você tem a quantidade de pessoas que não tem nenhuma relação com assistência abrindo clínica de tratamento do espectro autista é brutal, é assustador. Virou um negócio. Não foi desenhado para isso. Eu sei que a liberação das terapias teve a melhor das intenções. O Dr. Beto Gil fala muito isso. Política mal desenhada, sem avaliar quais são as externalidades, gerou um inferno. E sabe o que é o pior? Coloque em polos opostos quem teria que estar junto. Agora, o que me traz muita crença e muita fé? Eu começo a ver bons prestadores surgindo, boas operadoras também tentando trazer esse acesso, discutindo protocolos clínicos, discutindo planos terapêuticos, né? Conseguindo avançar. Dá para fazer, dá para fazer. Mas enquanto a gente fica muito em polos opostos... E outra coisa, eu entendo o ponto das reclamações, das tensões, eu entendo o argumento genérico de não funciona, mas a gente entrega cuidado para muita gente, deputado. São 2 bilhões de procedimentos por ano. Na Mil, eu tenho 6 mil pessoas que estão lá agora, hoje, trabalhando, e não tem intenção de rescindir com ninguém, de ferrar ninguém. Gente que trabalha para entregar cuidado na ponta. É isso, às vezes, que me dói. Eu entendo a dor da ponta, mas a empatia com quem está trabalhando para entregar cuidado, né? Porque senão parece que fica meio uma caricatura de um capitalista ali, num caldeirão, como é que eu vou fazer para complicar a vida do meu beneficiário, do meu consumidor. Não é essa a realidade. É gente que nem eu, que nem você, trabalhando para entregar cuidado. Acho que é por isso que a gente precisa estreitar e talvez buscar um consenso menos belicoso. Acho que é isso, né? A gente todos trabalhando para que a saúde suplementar funcione, né? Para que atenda os beneficiários, para que... Eu sei. Vou passar agora para o doutor Nicolau, inclusive porque eu queria ouvi-lo, você comentou um pouquinho na sua fala inicial, sobre uma recomendação que o Ministério Público fez para a ANS, acho que a gente comentou aqui bastante, né, sobre regulações da ANS e tudo, e infelizmente eles não estão aqui com a gente hoje, mas queria entender um pouquinho melhor o que foi essa recomendação, o que a gente pode esperar disso também, se o senhor puder trazer um pouco mais de informação em relação a isso e, claro, né, fazer suas considerações. Obrigado pela possibilidade de intervir nesse debate tão rico, tão importante. À distância fica, às vezes, até complicado fazer uma intervenção pontual em relação ao tema que está na mesa, mas eu acho que é muito importante sublinhar algumas questões que foram mencionadas há pouco, tanto pelo deputado Duarte Júnior, quanto pelo doutor Renato, vice-presidente da Abrange. Eu acho que a dicotomia que é feita pelo mercado quando se trata de rescisão unilateral de contratos, a dicotomia que é feita entre contratos individuais, planos individuais e planos coletivos. Essa dicotomia ela é fruto de um equívoco interpretativo muito grave, a meu ver, e extremamente lesivo aos consumidores. Para justificar essa minha afirmação, eu queria resgatar muito rapidamente o que diz a lei, e eu menciono isso na recomendação agora indicada, o que diz a lei 9656 de 98 em relação à rescisão de contratos. Lá no artigo 13, parágrafo único, está dito que os produtos objeto do caput do artigo 13, que são os contratos de produtos, etc., contratados individualmente terão vigência de 1 ano, sendo vedadas, aí vem lá no inciso 2º, a referência à vedação de rescisão ou suspensão unilateral de contrato, salvo por fraude ou inadimplência, etc., etc. Veja, o mercado está interpretando essa vedação expressa com relação aos planos individuais no sentido de dizer, olha, como a referência é expressa em relação a planos individuais, eu posso rescindir unilateralmente planos coletivos. Só que essa interpretação ela esbarra no disposto no Código de Defesa do Consumidor.
E o Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma geral que atende a direitos decorrentes de relações de consumo, deixa bem claro lá no artigo 51 a impossibilidade de rescisão unilateral de contratos sem que igual direito seja assegurado ao consumidor. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como uma cláusula nula de pleno direito, uma nulidade absoluta, insanável, quaisquer disposições que impliquem rescisão de contrato unilateral de trabalho. Isso vale, portanto, também para os planos coletivos. Se isso já não fosse suficiente, talvez seja o caso, então, de uma normatização que explicite, o que para mim está óbvio, mas vamos pensar em explicitações. A explicitação pode advir de uma resolução, de uma norma da ANS no exercício pleno da sua competência regulatória. A recomendação que nós fizemos em fevereiro de 2025, a ANS tem, entre outros objetivos, isso, no sentido de que seja suprida essa omissão regulatória para que fique claro para o setor regulado que deve ser vedada a rescisão unilateral de contratos envolvendo planos de saúde, tanto individuais quanto planos de saúde coletivos. A recomendação também aborda outros pontos que são importantes, como, por exemplo, a adequação dos sistemas de informação da ANS de modo a possibilitar a identificação e ocorrência de práticas discriminatórias pelos ofertantes de serviços de planos e seguros de saúde, seja em razão de faixa etária, seja em razão de condição de deficiência. A recomendação visa a garantir aos beneficiários dos seguros e planos de saúde privados, individuais e coletivos, o acesso aos contratos e todas as informações relevantes à verificação da adequação dos serviços às suas necessidades, e também, entre outros aspectos aqui, impedir o descredenciamento imotivado de clínicas credenciadas, especialmente aquelas que estão sendo utilizadas por beneficiários dos planos para atendimento, para necessidade de atendimento multidisciplinar. Esse é um outro ponto importante. Quando se fala em cancelamento de contrato, isso tem duas angulações. Aquilo que atinge diretamente o consumidor e o descredenciamento das clínicas, surpreendendo também, por via reflexa, o consumidor, o usuário do plano que está sendo submetido a um tratamento em determinado estabelecimento. Então, essa questão dos cancelamentos, ela é muito importante. Ela envolve uma questão de absoluta gravidade quando se trata de continuidade de tratamento e acesso a tratamentos no âmbito da saúde suplementar. Por último, no ponto referente à informação, eu acho que o doutor Renato mencionou um aspecto bem interessante que foi classificado como uma grande desinformação relativamente à consulta pública 144. Veja, é realmente uma desinformação. O que a comunidade científica e o próprio Ministério Público tentou alertar a ANS é que não poderia haver como fruto, como uma extração dessa consulta pública, qualquer disposição que, direta ou indiretamente, possibilitasse uma interpretação conducente à redução de faixas etárias para efeito de realização de exames para detecção precoce de câncer de mama. Então, a manifestação que fizemos e também as manifestações das entidades ligadas a médicos e especialistas, essas manifestações tiveram um caráter preventivo muito importante, tanto que acabaram por resultar num esclarecimento que a ANS fez, ainda no mês de janeiro ou fevereiro, salvo engano de memória, em relação a isso. Mas é importante alertar esse ponto. Não se pode imaginar a possibilidade de definição ou de criação de um vácuo, de um vazio que possa permitir ilações conducentes a reduções de faixas etárias para efeito de detecção precoce de câncer de mama. Então, eu acho que esses esclarecimentos são importantes a serem feitos e, repito, o ponto referente à
rescisão unilateral de contrato, de planos de saúde, esse ponto merece um olhar muito específico, muito atento, tanto por parte da ANS quanto por parte do Parlamento, que tem na sua agenda uma série de projetos de lei, tal como foi mencionado pelo deputado Duarte Júnior. Muito obrigado. Oi. Muito obrigada, doutor Nicolau. E acho que, enfim, né, essa questão da ANS, Renato mencionou, eles têm as sociedades médicas ali perto e vão se beneficiar. 30 segundos debate, até. Né? Pode sim, mas só para voltar aqui, doutor Nicolau, de forma nenhuma, a ideia foi dizer que o Ministério, as sociedades fizeram a desinformação, mas na ponta o que aconteceu foi isso. O que gerou um pânico nos beneficiários é a impressão de que não seria mais feita mamografia com pessoas com menos de 50 anos. E aqui eu faço um paralelo que eu acho que esse sim foi muito mal intencionado. Eu sei que estou entrando numa zona de risco aqui, mas o paralelo para mim é perfeito. É o mesmo, foi o argumento que o deputado Nicolas Ferreira usou. Eu não disse que o PIX vai ser tributado, mas se começar a coletar as informações, lá no futuro vai gerar uma tributação. Gerou aquele caos, a gente viu. Esse é o ponto. Então, para mim, quando se misturou isso, ao ponto do rastreamento, com o ponto de autorização da mamografia, gerou um pânico na sociedade, e aí, infelizmente, estava falando isso o deputado Duarte, nessa hora, falta bombeiro. Sobra gente com gasolina para jogar. Mas algum bombeiro para chegar e falar assim, gente, calma, vamos respirar, vamos entender, as mamografias continuam sendo autorizadas normalmente. Não existe nem lógica econômica nisso. A mamografia é um dos exames mais baratos que existem. Não tem lógica econômica nisso. Então, nessa hora, faltou um pouco também de bombeiros para ajudarem a acalmar um pouco os ânimos, porque foi um pânico terrível nesse sentido. Acho que o ponto principal é a gente entender também que aquilo é algo que está sendo pensado para o futuro, que a gente pode, né, para ser implementado, que a gente pode construir e chamar a atenção da ANS para essas, né, cada um tem uma opinião e tentar contribuir com esse debate.